todos! Que bom que vocês estão por aqui. Hoje nós vamos fazer um episódio sem roteiro, vai ser muito divertido, e nós vamos falar sobre medo de errar e síndrome de impostora. E estaremos aqui comigo, Dani Suzuki, a Tati Takemoto e a Dani Nishida. Estaremos nós três aqui, então, hoje, para falar sobre o medo de errar. E aí, meninas, como é que vocês estão? Com medo de errar. Com medo de errar nesse episódio sem roteiro? A gente está fazendo sem roteiro justamente para vencer esse medo de errar. Eu detesto fazer assim, mas vamos lá. E você esqueceu quem a gente era, hein, Dani? Né, porque não estava no roteiro. Eu estou aqui com quem mesmo que eu estou aqui, gente? É a Dani o quê? Dani? E é você? Não conheço essas outras duas aí, entendeu? A gente só encontrou agora, na esquina. Tá, meninas, e aí? Quem vai contar a primeira história? História não, né? Bota na roda. Não, vamos falar da uma coisa que tem muito a ver com medo de errar, que é a síndrome da impostora também, né? Vamos começar falando o que é a síndrome da impostora, que é aquela síndrome que a gente acha que é uma fraude, que a gente não acredita muito na nossa própria capacidade, que a gente fica com medo do que os outros estão achando da gente. Quando a gente chega em uma reunião, em algum lugar, a gente espera outras pessoas terem iniciativa para depois a gente ter a nossa, para ver, vamos ver o que a outra pessoa vai dizer, porque se eu falar primeiro, vai que a outra pessoa descobre que eu sou uma fraude, que eu for, né, cometer algum engano. Então sempre tem um medinho. E aí, a gente estava conversando, né, meninas, que aqui, assim, a Dani Su não tem isso, né, Dani? Não é? Eu tenho medo de começar, na verdade, dar minhas opiniões e subir demais a régua, entendeu? E aí, como é que fica o povo, né? Não vão conseguir falar. É outra coisa. Ela tá num outro nível. Não, então, particularmente, eu não me senti muito dentro do enquadramento de síndrome da impostora. Infelizmente, eu não vou ter muito para falar nesse ponto. Mas sobre o medo de errar, o que eu digo para vocês é assim, e isso eu falo como professora, meu Deus, quem não erra nessa vida? É quem não fez nada, entendeu? Poxa, a gente que trabalha ali com eletrônica, é o que eu te digo, um engenheiro que vai dizer assim, que nunca queimou nada na vida, é porque o cara nunca ligou nada e nunca fez nada, isso é uma vergonha para a pessoa. Então eu acho muito importante as pessoas tentarem, né, sabe? E errar é normal. O que é importante no errar? Não repetir o erro, porque aí já é outra coisa, né? Então você erra e aprende com esse erro. E não erra mais, entende? Erra diferente. Não é erra mais, não erra mais. Você erra diferente. Eu acho que essa é a parte importante. Dani? Olha, eu acho que o medo de errar, ele pega todo mundo, né? Sempre tem um medinho, assim, por mais autoconfiante que você seja. Mas eu acho que com o tempo também a gente vai desenvolvendo uma certa resiliência, né? A gente já falou de resiliência. Então, assim, entender isso mesmo que você falou agora, Dani, que só não erra quem não tenta. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de medo de errar, um pouquinho e às vezes um pocão, né? E esse medo, ele é meio inevitável. Eu só acho que o medo não pode paralisar a gente, né? E impedir que a gente tente, porque aí é complicado. Eu tenho que. O medo, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é saudável, né? Até um certo ponto, porque ele nos ajuda a não nos jogar no meio da rua sem olhar se vem vindo carro, a não pular de bungee jump sem conferir se tá tudo amarrado direitinho. Então, o medo, ele é saudável até um determinado ponto. Depois, né, ele existe, mas ele tem que ser vencido. Então, eu acho que é isso. Tem aquela frase que o pessoal fala, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E
não é assim para você se atropelar, né? Mas é para você racionalizar, eu acho. O que de pior pode acontecer se eu errar, né? Ah, isso é Então, legal. Uhum. eu acho que a gente tem que racionalizar um pouco a questão para conseguir enfrentar, né? Ah, o que de pior pode acontecer se eu errar? Uhum. Às vezes É, que a nem gente é chama tão de, importante assim. que a gente chama de gestão de risco, né? Quais são as nossas saídas, né? Plano A, plano B, plano C, do que vai acontecer. E quando a gente fala em inovação, a gente está falando em errar mesmo, porque não tem outro jeito, não tem outra saída, porque se é uma coisa nova que você está fazendo ali pela primeira vez, se você está tentando, se você acertar tudo de cara, alguma coisa está errada, eu acho. Tem que... Então, você errou em fazer algo fácil demais, tem que buscar uma dificuldade aí, uma complexidade maior para se tornar inovação, né? Mas eu gosto dessa. Inovação, isso, inovação e empreendedorismo também passa por aí, né? Porque Muito. acho que você pode falar sobre isso, né, Tati? Que você tem que tentar inúmeras vezes, né? Ah, Até conseguir. Então, se você tiver, se o medo te paralisar porque você acha que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, né? É o verdade. Você sabe negócio. que na universidade, os alunos de doutorado, eles têm que escrever um artigo científico de alguma coisa completamente inovadora, que nunca ninguém fez ou não viu por aquele ponto de vista. E os alunos ficam muito assustados com essa situação, sabe? De uma coisa que não é copiada, é uma coisa que vem deles. E aí eu falo para eles assim, caras, é fácil isso. Na verdade, é muito simples. Eu falei assim, é só você ter uma ideia sua. Porque nunca na história teve uma pessoa que passou por suas experiências, que viveu o que você viveu e está aqui neste momento agora. Então, tudo que você sair da tua cabeça é inovador e nunca ninguém pensou, porque nunca teve alguém igual você. Eu Uhum, explico isso para eles, porque aí isso diminui um pouco, sabe? O peso que tem essa história da inovação no doutorado, eu acho. uhum. Mas, Dani, Aí conta uma coisa. quando Desculpa, Tati, eu pode ia, falar. eu ia complementar, quando a gente leva isso para o empreendedorismo, aí a gente complementa, tá certo, a gente tem a nossa dor, mas a gente tem que verificar se essa dor também aparece nos outros, né? A dor é, do problema, que eu digo assim, né? Ah, eu estou vivendo um problema, mas para virar um negócio, eu preciso que outras pessoas comprem a solução para este problema. E aí, para isso, eu preciso entender se esse problema aparece com outras pessoas também, né? Aí que entra a tal da validação, para a gente ir lá conversar com as outras pessoas, e aí entra muito para quem é uma pessoa tímida, para quem é uma pessoa assim que não tem muita experiência com vendas, com network, aí entra o medo de conversar com as pessoas, entra o medo de fazer entrevistas, né, de abrir portas, e tudo isso a gente vai criando essa habilidade, né? É o que a Danini falou assim, tá com medo, vai com medo mesmo, não pode paralisar. Né? Ô Dani, mas conta pra mim, você tem síndrome de impostora? Porque até agora você escapou, né? De falar sobre isso. Me conta. Eu não tenho, não. Você acha que não? Não, assim, gente, eu vou Você falar se uma dá coisa. 8,5, então, é isso? Então, eu me dou 8,5 porque eu gosto de ser modesta. Que eu queria mesmo me dar 10. Tô brincando. Não, eu tô brincando. É assim, ó. Vamos fazer aqui né? Vamos falar uma real aqui. Eu não tenho medo de errar. O que eu tenho é uma raiva de errar. Entende? Justo. Eu odeio errar. Eu não sei, eu acho que é diferente. O medo de errar, ele te paralisa. Agora, a raiva que você tem quando você erra, você não se perdoa. Então, eu fico muito chateada, assim, quando eu erro, sabe? E isso eu não sei o que que é. Se é perfeccionismo, talvez. Pode ser. Autoexigência, talvez. Uhum, Eu não pode sei, ser. mas eu e eu venho trabalhando isso sempre, sabe? Porque eu acho que ao longo
tem isso, é um caminho, né? É um processo. Então, eu acho que quando você tem medo de errar, e quando você tem raiva que você errou, assim, você não aceita que você errou, isso tudo pode te impedir de tentar de novo. Então, é uma cilada, né? Quando você é perfeccionista, o que que você faz? Muitas vezes você perde o timing, porque você fica Uhum. esperando até estar perfeito, E né? nunca vai Então, estar. assim, e nunca vai estar perfeito. Então, Uhum. hoje, eu tento muito, assim, fazer faço o melhor que eu posso no tempo que eu tenho, né? Então, não vai estar perfeito, mas é o melhor que eu pude fazer. Então, tenho sempre Uhum. que ter essa questão, assim, em mente. Fazer o Uhum. melhor que pode, no tempo que tem, com as pessoas que tem e com a grana que tem, os recursos que tem. Uhum. É isso aí, entendeu? Se eu tivesse mais tempo, mais dinheiro, mais pessoas, eu fazia melhor. É Sim. essa a lógica. Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso e fazer o melhor que dá no tempo que tem. E deu, Uhum. né? Você sabe Sim. que Montenegro diz que ela ainda fica nervosa antes de subir no palco pela primeira vez numa nova peça. Sim. E aí eles dizem que esse nervosismo que a gente tem de fazer alguma coisa pela primeira vez que nunca fez é normal, porque dessa forma a gente se prepara para aquilo. A gente Sim. estuda e faz o melhor que pode para aquela situação acontecer. Então, eu acho que é salutar até certo ponto, como a Dani falou, entendeu? De você fazer, de ter esses medos. Sim. Aquele friozinho na barriga que sempre dá quando a gente vai fazer alguma coisa nova, se apresentar em público, sempre dá um friozinho. Mas isso é saudável, né? Se não sentir esse friozinho na barriga, alguma coisa está errada também, assim. Sempre dá, né? Se a Fernanda tem esse frio na barriga agora, então eu fico até mais tranquila, porque Quem sempre somos tenho. nós, né? E Tô somos nós. super bem. Nossa, é demais, assim. É sempre aquela ansiedade, mas é bom, né? Porque, como você falou, né, Dani, a gente acaba se preparando melhor, né? E faz parte mesmo do processo. Né? Agora, Isso. a E eu síndrome, quando a acho gente fala em síndrome de impostor, a gente fala também, né, de não acreditar na capacidade, né? Mas eu acho que nós três aqui, acho que a gente já meio que superou, se bem que de vez em quando aparece para mim algumas situações do tipo, é, ganhei alguma coisa, né? Ganhei um prêmio. E eu fico assim, nossa, ganhei mesmo? Sabe aquela coisa assim, nossa, eu ganhei? É para mim mesmo? Nossa, que legal. Sabe aquela coisa que é uma surpresa, ao mesmo tempo que a gente pensa assim, poxa, tudo que eu fiz, né, para merecer ganhar esse prêmio foi tanto, por que que no momento que eu vou receber eu duvido, né? E não é uma coisa que é consciente, é uma coisa que aparece assim. Aí depois que vem para a consciência, aí a gente fala, não, merecido mesmo, né, de toda a trajetória. Mas quando a gente está ali e vem aquele sentimento, é uma coisa muito do inconsciente, que simplesmente vem. Aí depois que a gente racionaliza, aí a gente, não, né, segura a onda aí, porque tá tudo certo e você merece, né? Olha que interessante, né? Eu pensei o seguinte: é importante a gente se apropriar das nossas conquistas, né? Da nossa caminhada, assim. É importante a gente se apropriar de tudo que a gente já fez. Então, quando você começa a pensar, como você falou, tudo que eu fiz para conseguir esse prêmio, para estar nesse lugar, quando você internaliza isso, se apropria, você está enchendo o seu baldinho de autoconfiança, de força. Só que a gente, né, o que, que a gente faz? A gente cultiva, a gente curte muito os nossos fracassos, né, as nossas culpas, né, assim, ai, os nossos erros, que nem eu estava falando agora há pouco. Mas a gente não enche o nosso baldinho de força, de conquista, de superação, de merecimento. Então a gente precisa fazer isso. Acho que a gente a gente se deve isso, né? De pegar as nossas, olha, gente, eu conquistei isso aqui, não foi fácil, né?
Não foi, Uhum. eu batalhei por isso. Então, assim, ó, bota mais um pouquinho ali no baldinho da autoconfiança e do merecimento e vai enchendo esse baldinho. Porque assim, ó, vamos combinar, né? Se a gente tem capacidade, se a gente tem esforço, se a gente tem coragem, disponibilidade, a gente tenta, não tá certo a gente não se apropriar disso. Vocês concordam? Porque, poxa, eu tô aqui, tenho capacidade de fazer um monte de coisa, oportunidade, tô viva, não posso não me apropriar disso. Eu tenho que me apropriar dessa oportunidade mesmo, né? Dessa Sabe, ocasião. mas a gente está falando agora, a essa altura do campeonato na nossa vida, né? Sim. Porque lá quando a gente era jovenzinha, Aham. lá nos idos, né? A gente tinha nossos momentos, né? De Quando a gente apavoro. fazia eletromagnetismo, por exemplo, né? Que É. eu pensava que, sei lá o que aconteceu, gente. Caiu um raio na minha cabeça e tirou tudo do lugar, porque eu não consigo, não vou conseguir nunca, né? Eu me sentia incapaz de passar naquela matéria que a Dani gosta, né? Então, Não, mas assim, eu tive meu momento. Eu tive meu momento. Física, na primeira prova, eu fui mal. E aí, quando eu fui mal, eu fiz a prova e me dei mal na prova, e eu já saí de lá sabendo, né? Que o desastre estava pronto. Eu saí de lá e todas as manhãs eu me olhava no espelho e dizia: eu amo física. E ia sentar para a cadeira para estudar, entendeu? Para ver se ajudava, né? Uma autoafirmação. Eu já A essa fiz altura eu isso tô também. topando tudo, entendeu? Sentava lá na frente, olhava no espelho, olhava para mim e dizia: eu amo física. E eu vou ah, amar. então vai ver que foi por isso que foi tão difícil para mim, porque eu vivia dizendo eu odeio eletromagnetismo, eu odeio eletromagnetismo. Não, Porque assim, faltou uma autoafirmação, Dani. Aí cria uma é barreira, importante né? falar isso, é importante mesmo falar isso, tá? Que É. a gente hoje tá com o nosso baldinho de autoconfiança um pouquinho mais cheio, mas a gente já esteve com o baldinho vazio. Uhum. Zerado. Tinha um buraco negro lá dentro, entendeu? Exato, Que é. sugava e nada Aham. ficava. Eu já falei Então, eu coisa na posso. aula que o professor riu. Sim, Até hoje eu não eu entendi também. por quê, mas deve ter sido assim uma ignorância tão grande da minha parte, o professor riu. Então, Ou assim, Isso dele, na né? engenharia? Isso quando? na faculdade. Na faculdade? É porque aí tem um agravante, né? Somos poucas mulheres nas engenharias. E aí tem um viés ali, os professores têm um viés, assim, de não acreditar na gente, né? Já ouvi várias histórias de meninas, assim, que passam problemas com os próprios professores, né? Já ouvi uma história que era uma única menina que estava no laboratório e o professor parou do lado dela para gritar com ela e dizer: Você não faz nada direito. Desse tipo, assim. E aí ela já está numa situação de vulnerabilidade porque ela é a única que está na sala, vem o professor ainda grita com ela. Então, isso é uma parte importante da história das mulheres, da construção social das mulheres, que vem lá de antigamente. As mulheres são colocadas nessa posição de um ser humano inferior, né, que não consegue as coisas. E Tô isso, lembrando, isso, tô isso lembrando de uma chega. situação, né? Que a gente estava na empresa e aí estava sentado todo mundo na mesa, na reunião, e eles começaram a gritar, gente. É um negócio horroroso, entendeu? Eles começaram a brigar e gritar, e aí começou todo mundo se levantar da mesa, um negócio muito louco. E eu fiquei assim, olhando assim, e todo mundo se levantando e blá, 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 blá. Aí eu olhei, aí bati a mão na mesa assim. É porque minha voz não colabora, entendeu? Se eu berrar, eu não vou ganhar. Aí eu peguei, bati a mão na mesa assim, eles me olharam. Eu falei assim: não, peraí, vamos organizar isso aqui. Ou vocês pegam e vão para porrada ali no canto, ou todo mundo senta para a gente resolver isso aqui, e aí abaixa o tom aqui e vamos sentar. Porque eu não vou me levantar, eu não vou brigar e não vou dar soco em ninguém. Eu me recuso a fazer isso.
Então eu falei assim, vamos nos organizar, entendeu? Então eu acho que a pessoa que gritou perdeu. Eu, eu tenho uma teoria, gritou perdeu, entendeu? Eu já levanto as mãos assim, falo assim, Mas parece um ritual primitivo, né? Parece um ritual primitivo, né? Eles levantam, começam a gritar, depois ninguém bate ninguém, e depois todo mundo senta e nada se resolve, e a gente fica lá. Mas o Tem muito Dani, disso. Dani Su, a Dani Su, assim, é uma pessoa muito autêntica, né? Eu vejo, assim, eu percebo, assim, que a Dani Su é muito autêntica, assim, ela vem, assim, fala o que pensa, de fato, né? Se ela ficou incomodada, ela bate na mesa, ela chama atenção, então, essa sua autenticidade, assim, Dani, eu vou dizer que é quase uma revolução, ou é uma revolução, entendeu? fui elogiada, Porque gente. isso Eu é vou um elogio, aceitar. Deixa eu isso é um, contar. Como eu não tenho síndrome de impostora, eu vou aceitar esse elogio com todo agrado. Muito obrigada, eu mereço. merece, merece. Quem dera todas nós conseguíssemos agir dessa maneira, assim, porque isso é um ato, como é que a gente diz? É um ato de, não vou dizer, né, revolução, mas como que a gente diz, assim? É um ato, Existência. é uma coisa muito forte, assim, porque não é como a gente foi educada para ser, né? As Sim, amiga. mulheres, elas são educadas para serem mais quietinhas, para serem mais calminhas, para não falarem alto, né? Para cruzarem as pernas, para isso, para aquilo. Então tem toda uma construção histórica, uma cultura que faz a gente ter mais que a gente precisa ser uma pessoa modesta, a gente precisa ser uma pessoa perfeita, a gente precisa agradar as outras pessoas, né? Aí quando a Dani Su vem e bate na mesa, ela tá assim, pouco se ligando se as pessoas estão gostando da atitude dela ou não. E isso poxa, isso é É que, na fantástico, na verdade, real. amiga, assim, a vontade que eu tinha era de jogar um balde de água em cima, sabe? Mas como ia dar muito trabalho fazer isso, ir até o banheiro, eu falei, gente, eu preciso de algum balde d'água aqui. Aí o balde d'água, no momento, era bater a mão na mesa, fazer o quê? Sabe? A gente Uhum, adapta, né? As várias situações dos problemas que a gente tem para resolver. Mas o que eu te digo, assim, às vezes, uma coisa legal de fazer é você fazer uma coisa que as pessoas não esperam que você faça, entende? E pegar a pessoa de calça curta, entende? Aí uhum, você consegue uma resposta diferente dentro do processo, porque eu acho que é muito complicado a gente ficar querendo seguir sempre atrás da vaquinha, né? E você tem que uhum, ver que eu, como professora universitária, eu tenho que fazer esses questionamentos. Eu tenho que fazer com que as pessoas. Não estou dizendo que você não pode ir para o abatedouro, entendeu? Atrás das vaquinhas. Eu não estou dizendo que você não pode ir. Eu estou dizendo só que você deve questionar se você quer ir para o abatedouro. E se você vai com todo mundo. Se a tua decisão for sim, tá tudo bem junto, entendeu? Mas você tem que questionar. Eu acho que esse é o ponto importante e talvez aí você tomar decisões diferentes, entendeu? uhum. E não ficar seguindo os padrões que todo mundo quer que a gente siga, Exato. né? Eu acho que esse Então, questionamento é importante. né, é isso. E aí é justamente isso, assim, da gente sair deste padrão, sair da norma, né? A gente vai confrontar justamente essas normas, assim. Mas e assim, o que eu te admiro muito, Danisso, assim, é que você é assim desde sempre, na verdade, né? É porque assim, a gente tá, eu digo assim, na minha idade, eu estou mais próxima de você, assim, dessa autenticidade, estou buscando a minha autenticidade ainda, né? Estou construindo isso dentro de mim, mas eu venho ao longo dos anos, assim, me educando, me preparando para isso, né? Como a Danini falou lá, quando eu era muito jovenzinha, meu Deus do céu, nunca eu ia conseguir falar o que eu falo hoje, assim, sabe? E eu acho que eu falo pouco ainda, falo bem pouco ainda, eu acho, né? E a Dani Su não. É. Dani Su desde sempre. Assim. Isso é Gente, muito e bom. deixa eu comentar. Eu sou a mais quieta da minha casa, sabia? A mais tímida. A pessoa mais introvertida na minha família sou eu. O resto da minha família, eles são um pouquinho mais assim, sabe? Mais com Espontâneos. extroverso.
Autênticas, espontâneas. Isso é muito Eu acho legal. que sim. Mas, então, o que mais Tem vamos uma coisa falar? que eu quero falar que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a gente tem medo de errar. Mas por quê, né? Por que a gente não pode errar? Por que os outros podem errar e a gente não pode? Uhum. Por que a gente acha que a gente tem que ser perfeito assim? Não é um pouco de presunção da nossa parte? A gente tem que pensar sobre isso. E tem uma outra coisa que eu acho muito. É um negócio muito do contrário, assim, sabe? Que é o seguinte: as pessoas, elas se conectam nas suas fragilidades. Sim. Então, muitas vezes você quer parecer perfeita e você não quer errar porque você quer parecer nota 10. Por quê? Porque você quer ser aceito. Uhum. Você quer ser aceito, você quer ser acolhido, você quer ser recebido numa turma, num emprego, né? Num ambiente acadêmico. Você quer ser respeitada, você quer ser aceita, você quer ser acolhida. Mas muitas vezes as tuas fragilidades criam essa empatia e essa Conexão. conexão com os outros. Uhum. Então a gente não devia ter tanto medo de errar e de não ser perfeito. Somos todos Uhum. imperfeitos, né? Exatamente. É E justamente isso que a gente descobre, né, Dani? Que ninguém é perfeito no final das contas e que isso a cria perfeição. uma conexão, porque a pessoa olha Uhum. para a gente e fala assim: nossa, ela também não é perfeita. E que legal, ela continua o caminho ali, né? Ela cai, levanta e vai indo. Então, isso é legal, porque daí isso cria confiança também. A pessoa sabe que ela vai cair também e que ela vai levantar sim, e que tudo bem, chegaremos lá, onde quer que Gente, lá seja. eu tenho uma pergunta. Me Uhum. digam, então, assim, não um erro, mas alguma coisa que vocês fizeram que fariam diferente. Deixa eu pensar. Não é um erro, você entendeu? Mas alguma coisa que você faria diferente. Olha, lembrei aqui da situação que eu estudo muito sobre diversidade e inclusão, né? E aí vem a questão do aprendizado. Então, eu não sou uma mulher negra, nunca vivi nesta pele de uma mulher negra, e os estudos, as minhas leituras, não bastaram, né, para eu compreender a vivência das mulheres negras, né? Então eu já cometi algumas gafes assim com elas, né? Já cometi alguns erros assim, no sentido de achar que eu sabia o que elas estavam vivendo, o que elas como elas se sentem, né? Até comparando com algumas situações da minha própria vida, foi um erro gigante, né? E que elas me sinalizaram assim, Tati, não é bem assim, né? Essa comparação que você está fazendo com a sua própria existência, com a sua própria vida, muito de dores mesmo, assim, que eu vivi como mulher, né? Mas elas têm uma coisa a mais, que é ser uma mulher negra. E, e isso na época eu falei assim, nossa, realmente, né? Que eu vou falar que ignorância, né? Que ingenuidade a minha querer achar que eu sei um pouco do que elas vivem, né? Porque eu li sobre isso, porque eu assisti alguns vídeos, porque, enfim, é preciso estar junto com as pessoas para conhecerem melhor suas dores. É preciso a gente escutar delas, né? Para a gente compreender melhor isso. E aí, depois que eu cometi algumas vezes, e eu continuo cometendo algumas falhas nesse sentido, né? O que vem assim é essa questão do aprendizado mesmo, né? O que eu aprendi, eu não vou repetir. Mas tem coisas que de vez em quando acontecem, que são coisas que eu ainda não vivi, que eu preciso perguntar, ou que eu preciso, sei lá, cometer este erro e ser corrigida de alguma forma, né? E aí vem a questão da culpa,
né? Poxa, cometi uma falha aqui. E aí vem também a questão da outra pessoa, né? Que me ouviu falar uma besteira e que aí vem com acolhimento e diz, Tati, não é bem assim, deixa eu te explicar. E isso também acontece, por exemplo, quando a gente está falando do nosso ponto de vista como mulher, né? E vem um homem achar que entende o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, e aí ele percebe que ele está completamente errado, que ele não consegue, não dá para ele dizer o que a gente está sentindo, ele precisa ouvir o que a gente está sentindo. Eu simplifico, amiga. Eu pergunto, quantas vezes você teve TPM na vida? Então não entende. É simples assim, não entende. Você sabe o que é TPM? Não, não sabe, né? Passou isso na vida? Não, não passou, né? Então você não faz ideia do que eu tô passando, do que eu já passei. Se você não sabe nem isso, que é uma coisa tão simples, entendeu? Você não sabe Mas o que é o acontece? O que acontece muitas vezes? E o que a gente lê também, né? A questão da humildade cultural. Quando a pessoa te sinaliza um erro, a gente tem que ter a humildade de ouvir e processar, mesmo que você não entenda na hora o que a pessoa está dizendo, mas a gente precisa aceitar o que está vindo, internalizar, pensar sobre o assunto, né, e depois elaborar, enfim, aprender e criar um conhecimento em cima disso, assim. O que muitas vezes acontece é que os homens, eles não entendem o que é uma TPM e fica, sei lá, elaborando coisas e falando coisas e insistindo no assunto. E muitas vezes não tem a tal da humildade cultural. Não, mas espera, deixa eu devolver o elogio. Mas essa minha amiga Tati é muito profunda, né, gente? Quando eu falo sobre um erro, assim, ela fala um negócio numa profundidade que eu não vou conseguir chegar ali, entendeu? É uma intelectual, né, gente? É uma pessoa. Era um errinho só, né? Não era essa aula de. Gente, eu ia dizer que o meu erro é que eu acho que eu falaria para o meu eu mais jovem pegar leve, ir mais devagar, fica mais tempo na universidade. Era só isso. E eu entrei numa questão filosófica. Essa minha amiga é muito poderosa, né? Viajou, Vai, Dani, e o viajou seu? profundamente. Mas isso aí que você falou é muito legal mesmo, porque uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Você pode até ter empatia pelo outro, mas você só tem consciência quando você viveu algo, né, muito próximo àquilo que aquela pessoa viveu. Então, consciência é o que a gente não vai conseguir ter, porque a gente nunca vai viver no corpo daquela pessoa negra ali, né? Só na Então, próxima vida, né? cada Ou um em sabe alguma a dor vida. e a delícia de ser o que é, né? Porque faltou eu, né, falar do meu erro? Ou esse que a Tati Nós falou estamos já? aqui, ó, olhando para Estamos ti. esperando. É, eu vi, estão me olhando aqui. Ah, eu não sei, eu acho que no começo da minha carreira, assim, eu caí no erro do controle, sabe? Na busca da perfeição e do controle. Eu queria ter tudo muito sob controle, tudo muito, sabe? E muitas vezes eu me desgastei muito, eu me cansei demais, eu me envolvi demais com tudo que eu faço, assim, que eu fazia, né? Que eu ainda me envolvo, né? Mas eu tento agora não me envolver tanto, mas eu sempre me joguei muito e queria controlar tudo, então isso sempre foi muito sofrido para mim, sabe? Não era legal, eu acho que foi um erro, assim. E agora eu tô tentando, né, aprender a, a liderar de outro jeito, a trabalhar de outro jeito e deixar as coisas fluírem um pouco mais sem controle, né? Porque é muito incrível também. Às vezes você fica muito nervosa porque você vai fazer uma apresentação, você vai falar uma coisa assim, porque você quer ter tudo preparado, mas eu já fiz um exercício como esse que a gente está fazendo aqui agora. Vamos ver o que, né, sem roteiro. E quando aquilo flui, sabe? Quando você fala assim, não, eu sei do que eu vou falar, isso flui muito mais naturalmente. E acaba que o resultado é bem melhor. Então, eu acho que eu errei muito no começo em relação a essa coisa de achar
ter a ilusão de que eu tinha o controle de alguma coisa. E ficava estressada, nervosa, exausta. E agora eu entendo que eu não tenho controle de nada e tento fazer o meu melhor e ver o que dá. Legal, gente. Eu acho que a gente encerra por aqui, porque eu Sem acho que a você gente já falar tirou qual foi o todo. seu erro, né? Não falou, Eu né? Mas tudo falei, bem. eu falei, eu Ah, falei que meu erro foi que eu devia passar mais tempo na universidade. Eu falaria, vai, hum, pega leve, vai devagar. É que assim, eu acho que eu, sei lá, estava meio a 1.000 km/h, entendeu? E eu podia ter aproveitado mais, né? Porque chegou no final do meu curso, eu estava com um carro, morando sozinha e ganhava uma grana, né? Poxa, vai aproveitar Florianópolis, entendeu? E eu só trabalhando meio período com pouca aula. Vai aproveitar Florianópolis, minha filha. Esse foi meu erro, sincero. Porque a louca aqui resolveu se formar em 4 anos e meio, né, amiga? É louca Então, mesmo. não. Então. Por isso que eu tô te falando. Eu faria diferente. Eu ia formar em 5 anos 6, já é talvez. puxado? Tatiana, ela realmente não tem a síndrome de impostora. Não, não tem. Então tá, gente. Ela Um tá Vamos tentando. beijo. encerrar. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Tchau pra Beijo, vocês. tchau.